Beleza, todo mundo vendo a tela aí? Tranquilo, gente? Então, esse aí é o filme que eu vou conversar com vocês hoje, Milagre na Cela 7. Como eu disse, eu tenho para mim um dos filmes mais bonitos desse ano. E um filme que quem não assistiu, já vou falar que vai ter spoiler, tá? E quem não assistiu, for assistir, prepara o lencinho, porque é um filme de mais de 2 horas, que você não sente o tempo passar, mas que você chora pra caramba, gente. Assim, você mergulha mesmo dentro do filme, você entra mesmo na vida dos personagens e não tem como você não se emocionar com esse filme, tá? E o filme, ele na verdade vai contar a história de um rapaz chamado Memo, né? O Memo, ele tem algum tipo de déficit intelectual, uma dificuldade de inteligência, a gente não consegue realmente fechar um diagnóstico, mas é muito visível o comprometimento que ele tem intelectual, principalmente. E o Memo, ele vive num vilarejo, né, com a sua filha, a Ova, que é uma fofura. Que menina é essa, sabe? Maravilhosa, de uma sensibilidade perfeita e que ela tem um papel muito importante na trama, no desenrolar realmente do filme. E além do Memo e da Ova, existe a Fátima, que é a avó do Memo. E moram os três juntos, então, nesse vilarejo na Turquia, tá? E acontece um incidente onde a filha de um militar muito importante do local, ela sofre um acidente e acaba morrendo, e o Memo, ele é, então, acusado injustamente de ser o culpado pela morte dessa menina. O Memo, então, ele é preso, ele é julgado e ele é condenado à pena de morte, tá? Acho importante, gente, situar um pouquinho a questão mesmo do contexto histórico e político da Turquia, que é representado no filme aí do Milagre da Cela 7, para que a gente possa, inclusive, começar a debater um assunto que perpassa o filme todo, né? Para quem não sabe, a Turquia, ela passou por 3 golpes militares, é um país que vivia num regime militar, autoritarista, tá? E na década de 60, depois em 1971 e posteriormente em 1980, a Turquia passou por esses 3 golpes militares. No filme, a gente vê aí muitas pessoas fardadas, a gente vê o pessoal andando armado pela rua, a gente está falando de uma Turquia aí da década de 80, antes mesmo de se tornar uma democracia, tá? E até então, a pena de morte ela era utilizada enquanto uma punição no país, tá? Logo no início do filme, quando a Ova ela aparece maior, ela já é adulta, parece que ela está se preparando para o casamento dela, tem uma notícia rolando na televisão falando justamente da mudança política e da extinção da pena de morte, tá? Então, por isso que no filme aparece então esse regime militar que estava em vigor na época, lá onde o Memo, a Ova e a Fátima viviam, tá? E por conta desse regime militar é que o Memo ele vai ser então condenado à pena de morte, tá? Embora hoje a Turquia ela viva numa democracia, a posição geográfica que o país ocupa, ele fica aí bem no meio, né, entre a Europa e a Ásia, é um país ainda que, devido à sua posição geográfica, ele sofre ainda com constantes conflitos, tá? E aí, pessoal, justamente por conta desse contexto ditatorial da época, desse regime militar fechado, dessa rigidez, de toda essa punição realmente, condenação
das pessoas, de se viver realmente uma realidade em que fica tudo muito preso realmente no que se faz e que aquilo precisa ser punido, né? É que a gente observa as primeiras constatações realmente dos personagens e a primeira contextualização que eu acho importante a gente trazer para o debate desse filme, né? São construções de ordem bem subjetivas, na verdade, que acontecem durante todo o enredo do filme, mas que estão muito vinculadas a esse contexto histórico. Quem assistiu o filme vai saber e vai conseguir visualizar que existe a todo momento algum personagem ou alguma situação em que há uma tentativa realmente de desconstruir essa ideologia vigente, de realmente quebrar o que a gente pode chamar aqui de uma ética maniqueísta, ou seja, de uma divisão mesmo de mundo e de pessoas entre bem e mal, certo, errado, normal e patológico, que o filme a todo momento vai propor, então, essa desconstrução. A gente vê, por exemplo, essa tentativa de desconstrução quando a gente está falando, por exemplo, aí de um regime militar que pune e que condena, de uma rigidez, de uma brutalidade, mas ao lado a gente tem, por exemplo, a infância, a ova com sua inocência, o mimo realmente com a sua deficiência, vivendo num vilarejo, uma realidade que é muito contrária ou muito diferente do que se passa no centro realmente da cidade, né? Outro exemplo, o Nemo, ele é o nosso protagonista que simboliza a bondade, a justiça, a ingenuidade, e em antagonismo com o ser humano, que pode ser covarde, que pode ser injusto, que pode ser mau, e que a gente também observa em outras figuras presentes nesse filme. Tem ainda o lugar do presídio. Todo filme ele se passa dentro de uma cela, num presídio. Um presídio, pessoal, é o último lugar da face da Terra que a gente vai pensar em que alguma coisa pode ser diferente, pode ser humanizada. Tá? O presídio é o lugar onde as pessoas elas estão lá porque elas cometeram crimes, muitas vezes crimes brutais, elas mataram alguém ou realmente foram coisas muito pesadas, tá? Mas a gente vê uma cela onde há uma cooperação entre as pessoas, onde há vínculos de amizade entre todo mundo que está ali dividindo aquele espaço, onde a gente vê comportamentos de ajuda mútua e é de onde parte o milagre. O milagre todo acontece, na verdade, dentro dessa cela, que é a cela 7. Além disso, outro ponto que a gente tem de quebra realmente deste contexto, dessa dicotomia aí, profissionais. A gente tem o guarda, que está lá fardado, que tem que manter a ordem do lugar, mas ele se sensibiliza com a história do Nemo. A gente tem o diretor do presídio, que tem por trás dele ali toda uma postura realmente de controlar uma instituição, de manter a ordem, mas que ele também se desveste e vai de encontro à ajuda do Nemo. A gente tem um desertor do exército, imagina esse desertor, né? Que ele não deu conta realmente daquilo e ele quis sair fora do que estava acontecendo. Nós temos a professora, que é uma pessoa que não só ensina, mas que ela também acolhe a ova, acolhe a questão dela e de alguma forma todas essas pessoas elas se mobilizam então para ajudar. Tá? Então, eu acho que este ponto é um ponto muito interessante que nós temos dentro da história do Milagre da Cela 7. É um ponto que ele perpassa todo o filme, mostrando que quando a gente está falando realmente de gente, né, quando a gente está lidando com gente, a gente não pode usar o ou bonito ou feio, ou gentil ou ruim, ou mal ou bom, a gente tem que usar o i, né? Pessoas são i, e bonito, e feio, e certo, e errado. Então, ele tenta mostrar pra gente que não dá para você dividir isso, que não dá pra gente tentar viver olhando para as pessoas dessa forma desintegrada.
né? E todos os nossos personagens, eles têm em torno dele, eles têm dentro dele essas variações, né? Todo mundo pode ser bom, todo mundo também pode ser ruim, todo mundo pode ajudar. Se você quiser, você pode ficar de olhos fechados e não ver o que está acontecendo. São opções que as pessoas têm. Então, esse I é algo que está presente aí em toda a construção realmente do nosso filme. Tudo bem até aqui? Perguntas, considerações? Quem viu o filme consegue perceber isso daí presente lá? Perguntinha aqui. Sim, a Rafa falou sim, perfeitamente. Thalita acabou de assistir o filme 10 minutos antes de entrar, tá com os olhos cheios d'água, inchados de tanto chorar, meu Jesus Cristo. É assim mesmo. Ok. E eu acho que isso é importante, gente. E aí, quem quiser depois assiste o filme de novo, né? Porque eu falo sempre assim, eu gosto de assistir filme 3 vezes, né? Primeira vez como um telespectador normal, vou assistir um filme que eu nunca vi. Depois eu gosto de assistir o filme prestando atenção realmente nesses detalhes, fazendo uma leitura um pouco mais técnica deste filme, e numa terceira vez para estar levantando os pontos assim positivos, alguma coisa que eu não concorde, para depois realmente virar um debate e até mesmo a gente poder trazer isso para dentro das nossas aulas, nessas discussões. Ah, obrigada, Sérgio. Sérgio falou que legal a análise, tá? E eu acho que a gente tentar realmente olhar para as pessoas com quem a gente convive, dessa forma, vendo o potencial, porque eu acho que quando a gente quebra realmente essa ideia do ou, né, ou é uma coisa ou outra, a gente consegue realmente olhar para a pessoa de uma outra forma, né? A gente consegue levantar no sujeito todas as outras potencialidades que, eventualmente, por uma lógica, por uma ideologia, porque realmente a nossa vista está cansada, a gente desconsidera isso, tá? Eu acho que o filme, ele leva a gente a tentar quebrar isso todo o tempo, tá? E muito colado com essa ideia de desconstruir essa lógica realmente. Isso, Bárbara, a gente consegue ser mais flexível, exatamente. Simone. E aí, quando a gente consegue sair um pouco dessa ideia do ou, né, de que só pode ser uma coisa ou outra, a gente começa a olhar para as pessoas como pessoas que podem fazer escolhas, sabe? O filme também traz, pelo menos uma coisa que eu percebo, pessoal, que o filme ele traz muito uma reflexão a respeito de escolhas. O filme, ele deixa realmente as pessoas escolherem como que elas querem viver e como que elas querem fazer a parte delas, né? Todos os nossos personagens, por mais duro que seja a realidade que eles vivem, por mais complicado que seja a história que eles tenham, todos os nossos personagens, eles fazem uma escolha no sentido da humanização. É uma escolha que eles fazem no sentido de se aproximar com o outro, de entender aquele sujeito que está ali diante de mim, né? Sem fazer nenhum tipo de juízo de valor. E quando eu escolho a humanidade e não fechar os olhos, porque, como a gente estava falando, a gente pode também fazer essa opção de, olha, eu não quero ver o que está acontecendo, eu realmente prefiro não entrar nisso daí, não fazer parte, né? Quando eu escolho a humanidade, eu, na verdade, estou fazendo uma escolha por um sentido, tá? Então, esse é um outro ponto que eu acho que é muito interessante da gente discutir nesse filme, tá? Que são as nossas possibilidades de escolha. A escolha pela humanização e o quanto que essa escolha implica para a gente essa responsabilidade, né?
responsabilidade, pessoal, que está muito atrelado, igual eu disse, a uma questão de sentido, né? Quando eu me responsabilizo por algo, é porque aquilo faz sentido para mim, né? E aí, quem já leu O Pequeno Príncipe, né? A raposa fala muito sobre isso, que tu te tornas eternamente responsável por aquilo que cativas. E para você cativar, você tem que conhecer, você tem que conviver, você tem que realmente estar próximo daquela pessoa, tá? E aí os nossos personagens, eles fazem essa escolha pelo outro, por responsabilizar pelo outro, e isso mostra o quanto que isso faz sentido para aquelas pessoas. Deixa eu abrir aqui. Amo essa frase, também adoro, Rafa, essa frase do Pequeno Príncipe, né? Linda demais. Quem lê Pequeno Príncipe jamais consegue esquecer essa frase da raposa, né? E o sentido, gente, dentro de um contexto de psicologia existencial, dentro do existencialismo, ele está muito relacionado aí ao conceito de autenticidade. Bruno talvez possa me ajudar um pouco com isso daí, talvez esteja mais dentro da sua área também, né? Mas de você ser autêntico, né? De você realmente ter um sentido para aquilo, de você aprender aquela realidade, e essa autenticidade que, na verdade, mostra realmente algo de uma perspectiva existencial, de uma perspectiva espiritual ou espiritualista, vamos pensar assim, né? Até mesmo dentro da cela, quando o companheiro do Nemo ele escolhe morrer no lugar dele, ele faz essa escolha porque aquilo faz sentido para ele. Porque dentro da perspectiva dele, é o jeito que ele encontra realmente de encontrar um perdão, uma redenção e o jeito que ele tem de ajudar, de fazer a parte dele, né? Então, se a gente pensar, até a morte, ela realmente faz um sentido para a pessoa, né? Ela tem ali no filme o sentido realmente de uma remissão dos pecados, se a gente pensar assim mesmo numa perspectiva mais religiosa, se a gente levar mesmo para esse contexto. Porque se não tivesse esse sentido, o colega dele não ia fazer essa escolha. O colega dele não ia jamais aceitar trocar de lugar com ele ali, né? Então, essa possibilidade de escolha que o filme mostra para gente a todo momento. E uma escolha no sentido da humanização, né? A gente está num momento aí em que essa questão do humano, em que essa questão do sentimento está sendo muito colocada à prova por conta do contexto da pandemia, né? Das nossas relações sociais, dos nossos amigos, de realmente como que você pode ajudar alguém que está ali perto de você, alguém que você conhece, alguém que é seu amigo. Então, fazer essa escolha em relação ao outro é uma coisa muito importante para a gente também, para a gente tirar do filme, né, e trazer para o nosso dia a dia, né? O que eu posso extrair realmente dessa realidade lá e dessas possibilidades de escolha que eu tenho, né, e trazer isso para o contexto que a gente está vivendo, para a nossa realidade e para quem está próximo da gente. Tudo bem, pessoal? Alguma questão, comentários? Tranquilo? Sim. E aí, como a gente conversou, na verdade, o milagre do filme mesmo, ele acontece dentro da cela, né? É uma justiça, vamos dizer assim, que ela vem de dentro do presídio, tá? É um movimento que, se a gente for levar aí eu vou puxar um pouquinho de sardinha para o meu lado, Bruno, é um movimento que a gente pode falar que é um movimento de uma justiça restaurativa, né? O que é uma justiça restaurativa, quando a gente está realmente implicado nisso? É de você se colocar, de você se propor enquanto um sujeito a mudar, a resolver o seu problema
e a sair melhor daquela situação, né? Então, esse filme, ele vai trabalhar o tempo inteiro com essa dualidade também de culpa e de milagre. E a gente muitas vezes pensa no milagre como uma coisa que vem de fora, né? Como uma coisa extraordinária que vai acontecer e que vai realmente mudar tudo ao nosso redor. E aí o filme vem falar que não, olha, não é bem assim. O milagre não é algo que você tem que ficar esperando que realmente aconteça para resolver a sua vida, né? O milagre vai depender um pouco de você também, tá? E aí ele fala que esse milagre ele vem de dentro, ele vem de um lugar que a gente quase nunca imagina, no caso ali, dentro de um presídio, uma cela. O milagre às vezes está dentro de um lugar que a gente não olha, e muitas vezes a gente não olha para a gente, né, pessoal? A gente sempre espera do outro, e aí quem é da área de psicologia, a gente sabe muito disso, dessa demanda que muitas vezes o paciente tem de que a gente resolva, de que a gente faça acontecer, e de como que é difícil para a gente mostrar muitas vezes para o sujeito que ele que tem que fazer, olha, não vai partir de mim, eu não tenho esse poder de mudar as coisas para você, mas está dentro de você essa capacidade, eu posso te ajudar a enxergar o seu potencial, eu posso te ajudar a realmente fazer diferente, mas tudo que é possível mudar tem que começar de dentro para fora, né? E aí, tudo que é modificado na sociedade tem que vir de dentro para fora, né? Tudo que a gente quiser que realmente mude no mundo tem que partir, eu acho, que um pouco da gente, tanto das nossas próprias atitudes, né, com o outro, quanto também das nossas próprias atitudes com a gente, né? E a OVA, ela vai mostrar muito isso, né? Quando ela trata essas pessoas, quando ela olha para essas pessoas de um jeito como sendo pessoas que estão doentes, né? Ou seja, a gente está num processo realmente de melhora e de recuperação. E aí tem tudo a ver com a pandemia, né, gente? Como que a gente vai realmente melhorar depois disso tudo, né? Quais são as considerações que a gente vai tirar disso tudo para que a gente saia melhor, né? Essa é uma frase que a gente escuta muito. Nós precisamos sair melhores dessa pandemia, desse isolamento, porque se a gente sair igual, não tem jeito, né? A gente está do jeito que está por conta de algo que a gente estava fazendo lá atrás. A gente não pode trazer isso de novo e repetir no futuro, né? Então, assim como os prisioneiros que estavam doentes e a OVA conseguiu ver isso nessa perspectiva, e uma criança, ela mostra realmente para a gente as possibilidades de ver o mundo e de ler o mundo de um outro jeito, é um jeito da gente também conseguir ler um pouco que a gente está passando, né? Então, a gente não está sendo punido, né? A gente está num processo realmente de melhora, né? De se tornar melhores e sair dessa situação de isolamento, de pandemia, como outras pessoas. Então, se dá para fazer isso com os presos, será que a gente pode fazer isso dentro da casa da gente? Melhorando as nossas relações familiares? Será que eu posso fazer isso com meu vizinho? Será que eu posso fazer isso comigo? Mudando algumas atitudes comigo mesmo? Né? Então, a gente está aí nesse mesmo lugar dessas pessoas também buscando esse milagre. E aí a gente não vai buscar isso do lado de fora também. O filme mostra pra gente que isso está tudo dentro da gente, que é onde a gente realmente deve procurar alguma saída e uma alternativa para a mudança. Deixa eu ver só o que abriu aqui colocou aqui no chat para mim. Deixa eu voltar aqui. Opa! Rafaela está falando. Essa cena é muito sensível, de muitas reflexões, com certeza, tá? É uma das cenas mais bonitas que eu acho que tem no filme, é quando ela está na cela e ela realmente consegue fazer uma leitura tão diferente, tão sem julgamento das pessoas e daquilo que elas fizeram, tá? Existe uma música, tem uma música, gente, que eu gosto muito, é uma música do Bernardo Bravo, que é um cantor que pouca gente conhece, mas essa música chama Inimaginável. Tem um clipezinho,
vocês acham no YouTube. E eu acho que vale muito a pena ouvir, porque tem muito a ver tanto com o filme, com essa questão do milagre que a gente está discutindo, e de onde buscar realmente esse milagre. Será que está do lado de fora? Será que eu encontro dentro de mim? E o Bernardo Bravo, ele vai justamente dizer isso. Ele vai trazer uma figura de linguagem que é o abismo, né? E ele fala que muitas vezes, num abismo profundo, você pode encontrar uma coisa que é inimaginável, tá? Trazendo realmente essa questão de que o problema não é ruim, o conflito não é de todo mal, a gente precisa simplesmente olhar para eles de uma outra perspectiva, de uma outra forma, tá? Então, essa questão da culpa, a culpa enquanto um sentimento que paralisa as pessoas, enquanto um sentimento que não deixa realmente com que você mova ou se mova, e o milagre, né? Que está dentro da gente, que é uma possibilidade de construção interna e não de algo que vai vir de fora para nos salvar. Então, essa é uma mensagem que eu acho super legal e super importante que esse filme traz para a gente também, e passa muito pelo momento que a gente está vivendo. Tranquilo? Questões, pessoal, até aqui? Não? Todo mundo bem? Eu tava pensando numa coisa que me lembrou muito Pequeno Príncipe e não tinha me lembrado até o momento que você falou, que foi o fato de só a criança, a Oba, ser a primeira pessoa que enxergou o buraco na parede como uma árvore. Me lembrou o desenho do Pequeno Príncipe, que todo mundo via um chapéu e na verdade era um elefante Era a engolindo. cobra que comeu o elefante, né? Uhum. Aí agora que você citou Pequeno Príncipe, eu não tinha feito essa associação, aí eu lembrei do buraco na parede, que ele ficava imaginando a árvore, e ela foi a primeira pessoa que viu realmente a árvore. Sim. Então, eu só estava pensando nisso aqui. Legal, né? Muito bom. Realmente são perspectivas, né, gente? À medida que a gente vai crescendo, à medida que a gente vai ficando duro, enrijecido dentro de uma realidade, a gente começa a não ver outras perspectivas mesmo. À medida que a gente vai ficando endurecido ou mergulhado demais dentro de um problema, a gente começa a não ver solução para ele, né? E aí, como que uma criança mostra isso para a gente, né? Então, não é um chapéu, é a cobra que comeu um elefante, né? Não é um buraco, é uma árvore, né? E aí ela traz essa desconstrução, é para desconstruir realmente e para tirar a gente mesmo da nossa zona de conforto, fazer a gente pensar, bacana, muito legal, né? Essa daí também é uma foto ótima do livro do Pequeno Príncipe, bacana demais. Mais alguma questão, gente? Vocês queiram colocar? Bom, eu acho que tem outros temas que o filme aborda. Na verdade, assim... Letícia, Oi. já que estava aqui do meu lado, eu peguei, ó. Ah lá, Bruno. Boa, Bruno. Joia, gente, leitura de vida, né? O Pequeno Príncipe, assim, é para a vida inteira. Nossa, é um livro que eu tenho lá em casa e que se alguém me pedisse, me empresta. Não, me dá de jeito nenhum. E o medo de eu nunca mais ver o livro, ai, 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 né? E tem outros temas, gente, que eu acho que o filme aborda também, né? Não dá pra gente falar de todos, mas, assim, relações familiares, né? Olha só, 3 gerações que convivem em harmonia mesmo, né? A Ova, uma criança, o Memo, que é um adulto, mas que tem aí as dificuldades intelectuais dele, e a Fátima, que é uma senhora, né? E a diferença de idade entre eles não é um problema. O modo de ver o mundo entre eles também não é um problema. Então, mostra que quando as pessoas elas querem, apesar da idade, apesar de todas as diferenças e de todas as dificuldades, é possível se ter boas relações, né? E às vezes a gente está em casa hoje, muitos de nós, com as nossas famílias, às vezes a gente não passava
tanto tempo com essas pessoas, com os filhos, os pais da gente, via só à noite, muito rápido, né? E eu agora voltei a morar com os meus pais também, estamos morando todo mundo junto, tá sensacional. E aí, como que a gente vai criando realmente novos laços e novas formas de se relacionar com as pessoas de um jeito diferente, né? A última vez que eu morei com os meus pais, eu tinha 18 anos, então vocês imaginam, 20 anos depois, a gente voltou a morar todo mundo junto. Então, criamos um outro tipo de relação, de convivência e de pontos de vista, de rotina totalmente diferente, que agora a gente está tendo realmente que se reinventar. E dá para fazer isso? Com certeza, dá para fazer isso sim, né? O Sérgio... Tá bem chique mesmo, né? O Sérgio também voltou tá passando uns tempos com a família, né, Sérgio? E aí tá tendo que reinventar também rotina, tudo com a galera, né? Super. Todo mundo meio nesse desafio, né, Letícia? Voltando a viver em família, coabitar e fazer coisas que a gente não fazia desde os 18 anos. Exatamente, né? E aí a gente vê como é que é bom, né? É difícil, mas é bom. Sim. Uma outra questão, pessoal, a gente tem aí também os aspectos que falam sobre bullying, né? A Ova, ela é vítima de bullying pelos colegas da escola, porque o pai dela é diferente dos outros pais. E aí a gente tem essa questão do preconceito, do diferente, né? Que também é relatado. Existem formas de bullying, né, com as pessoas portadoras de transtorno mental, a gordofobia, enfim, todas essas formas de preconceito daquilo que foge do padrão, né? E o filme ele vai tratar sobre isso também, né? Sobre como é importante que a gente deixe isso de lado. E isso é o processo de humanização. Isso é o processo de realmente você ver o outro, não com os olhos que a gente vê, mas com o coração, né? E, lógico, fala aí sobre uma área, sobre um tema que é meu mesmo aí, que é a questão da pena de morte, né? Dentro da psicologia jurídica, e se a gente for pensar sobre a questão do louco, entre aspas, né? Da pessoa que é condenada e ela é considerada como portador de algum tipo de transtorno mental, por mais que a gente não viva na Turquia, mas aqui no Brasil também, esse pessoal é condenado à pena de morte. Eles não vão ser enforcados, eles não vão ser baleados, mas eles vão ficar a vida inteira presos dentro de uma instituição e muitas vezes eles só saem de lá depois que eles morrem, né? Porque o nosso sistema de justiça, erroneamente, ele junta aí a questão da periculosidade à cura do transtorno. Então, o Nemo, se a gente for parar para pensar, ele nunca vai ser curado, né? Mas ele também não é uma pessoa perigosa, né? Mas se ele tivesse preso aqui no Brasil, ele ia ficar a vida inteira preso, tá? Então, essa questão da pena de morte, tanto na Turquia quanto aqui no Brasil também, né? De uma forma figurada, é uma questão também que a gente vê presente e possível de se discutir no filme. E eu até levei isso para a aula do 7º período, né, galera? Galera do 7º que está aqui presente. Nós discutimos isso um pouquinho quando eu levei o filme para a gente conversar, né? Simone está falando aqui que a fala mais linda que ela ouviu foi da avó da Ova, quando ela disse que nenhum pai vai ser igual ao pai dela, né? Porque ele tem a idade dela, é lindo mesmo. E ela fica encantada com essa perspectiva. Sim, sim. E que sensibilidade dessa avó para dar essa explicação para a criança, né, gente? E sem traumatizar, sem realmente tratar a questão como se aquilo não fosse natural, né? Então, que sensibilidade, com certeza, tá? Concordo. E aí, gente, para finalizar, eu trouxe aí a cena da árvore. Eu acho que ela não podia não ser trazida
para cá, com uma frase também que é falada no filme, né? Alguém aí fora poderia ser gentil. E essa foto aí do Memo e da Ova, que representa realmente um carinho e o afeto mesmo, que está sempre presente aí no filme. Né? Essa é a sensação realmente que o filme traz para a gente, da gente olhar para dentro e ver realmente o que a gente pode melhorar e como que a gente pode realmente olhar para as coisas de um jeito diferente do que a gente faz hoje em dia. E é isso, gente. Não sei se vocês gostaram, não sei se vocês, o que vocês esperavam, mas assim, foi legal? Ótimo, Letícia. Nós vamos abrir agora para perguntas. Eu tenho algumas para te fazer, mas queria saber se antes alguém... Pensei em 3. Eu quero saber se alguém antes quer... Vou passar a palavra para alguém que, porventura, queira iniciar aí o momento perguntas. Aí depois eu faço as minhas. Alguém gostaria, gente, de fazer alguma pergunta para a professora Letícia nesse momento? Eu tenho uma pergunta que eu não tinha assistido o filme, mas a minha mãe e umas clientes de unha dela tinham assistido. E elas estavam debatendo sobre qual doença o personagem teria. E aí elas estavam falando em autismo. Vocês concordariam com esse diagnóstico? Porque tipo, nenhuma delas tem conhecimento direito de que seria nenhuma das coisas, mas elas estavam debatendo sobre isso, então eu comecei o filme achando que ele realmente tinha autismo, que eles falariam disso em algum momento. Mas eu achei que ele estava com sintomas muito diferentes do que eu considero autismo, então eu fiquei um pouco confusa. Bom, eu, na verdade, eu não me arriscaria a fechar um diagnóstico, né? Tanto de autismo quanto de outra questão. Todos os lugares que a gente lê sobre o filme é falado de um déficit intelectual ou de um déficit de inteligência do Memo, tá? Mas em momento nenhum, assim, onde eu busquei, mencionava o autismo, tá? Não, assim, por alto, acho que não é realmente um caso de autismo, não. Eu acho que é mais um déficit intelectual, ele tem características mais para isso do que para o autismo. Alguém mais? Eu queria só fazer um comentário sobre o filme, rapidinho, que esse filme, ele realmente, eu chorei o filme inteiro. Foi 2 horas de filme, eu fiquei a cara desse tamanho. Chorei muito, é um filme muito emocionante, que nos instiga a realmente olhar para dentro, a olhar para a nossa visão, o que a gente pode mudar. Igual outro dia eu perguntei para o professor Sérgio se ele acha que as pessoas vão mudar depois dessa pandemia. Ele me devolveu a resposta. Você vai mudar depois da pandemia? Entendeu? Você vai ser mais carinhosa, vai ser mais empática. Então é uma coisa que me tocou, que eu gravei, e é uma coisa que é nítido no filme, entendeu? Você vai mudar? A gente olha, a nossa perspectiva é de dentro para fora. Então isso para mim ficou muito forte. Só isso que eu queria comentar. Letícia, eu estou me lembrando, enquanto você falava do filme, daquele guarda, o desertor. E me veio ele aqui na minha lembrança. Eu queria que você comentasse o que for possível para você falar sobre esse personagem, porque eu acho que a gente aceita muito mal uma pessoa que decide fazer uma outra coisa. Isso não é muito bem visto, não vou falar no mundo todo, mas pelo menos acho que no Brasil, em Minas, em Viçosa, né, por onde a gente trabalha e convive, e isso não é muito bem visto. Parece uma coisa que você foi meio fracassado, ou meio que não deu conta, e isso para mim é muito significativo. Ele não quer ser guarda mais, ser um militar, e aí, claro, né, ele paga isso até com a própria vida, que é muito triste. O preço que ele pagou por ser um desertor foi muito alto. E pensando até como psicóloga, e como que você vê isso, né, a questão de mudança de carreira, ou até de se você puder falar um pouco do personagem, do guarda, que vê que não foi o Memo que matou a criança, ela escorregou e caiu,
E, enfim, o que você tem a dizer sobre esse personagem, sobre essa questão dele decidir não ser mais militar, né? O que você tem a dizer para a gente? Eu acho que é um personagem muito bacana, embora ele não apareça tanto dentro do filme, né? Mas a mensagem que ele deixa mesmo dessa questão de que eu não quero mais, na verdade, acho que o nome desertor não é um bom nome, né? Porque realmente dá essa ideia de que você não deu conta e que não dar conta é errado, né, gente? E ele, na verdade, ele não deu conta mesmo, ele não queria fazer parte do exército mais, não é colocado as questões dele, mas ele simplesmente não via mais sentido naquilo que estava acontecendo, na profissão, vamos dizer assim, que ele estava exercendo naquele momento, e por conta disso ele sai. Como ele não pode realmente mudar de profissão, ou como ele não pode realmente fazer outra coisa, ele tem que desertar, ele tem que se esconder, né? Ele tem que realmente burlar as regras ali, montar um plano para que ele saia realmente do meio do exército ali, para que ele possa fazer outra coisa, viver a vida dele da forma que ele que realmente faz sentido para ele. Eu acho que a gente se dá conta das nossas vulnerabilidades, né? Se a gente levar isso aí para dentro do contexto da psicologia, é realmente um ponto de encontro muito grande com a gente, né? Normalmente a gente tem muito medo de falhar, de não dar conta, de errar, de fiz uma escolha, mas não foi a melhor escolha, meu Deus, o que eu faço, né? E a gente ter que contar para o outro que, olha, eu acho que não foi a melhor coisa que eu fiz, e talvez a gente tenha que assumir para a gente que não foi a melhor escolha, é um processo muito difícil, né? E quando a gente faz isso, a gente se expõe enquanto gente, né? Você fala, não dei conta mesmo, e tá tudo bem, e eu posso começar de novo, e eu não preciso realmente manter uma coisa que eu não quero ou que não me faz bem por conta de uma ideologia ou de um momento, sabe? Eu acho que muitos das nossas ansiedades, das nossas depressões, né? E aí dentro da TCC a gente vai ver que tem um esquema, né, Sérgio, da vulnerabilidade mesmo, que é a base da depressão e da ansiedade, e que quando a gente quebra esse esquema, ou quando a gente se dá conta desse esquema, é que a gente realmente consegue se haver com a gente nos nossos limites. Pode falar, Sérgio. Na verdade, Letícia, é só um breve comentário, porque eu acho que o Bruno traz muito bacana, né, essa lembrança, e tem um elemento metafórico ali, que é o silenciamento a que esse sujeito dito desertor, ele é obrigado, né? Ele era o único que poderia dizer o que de fato aconteceu. E aí, pegando pelo gancho de uma metáfora, eu acho que toda vez que alguém sai do script, né? Alguém sai de um padrão, desse padrão de vida, bom, estuda, depois trabalha, bom, vocês sabem isso. É como se essa pessoa também não tivesse muito direito à palavra, né? Ah, não, você não deu certo, você não faz parte. Né? Então eu vejo também por esse lado de uma metáfora assim de como que a gente silencia aqueles indivíduos que não cumprem as nossas expectativas, que são as nossas, não as deles. Né? E aproveitando o ensejo, né, que eu pedi a palavra, eu queria te agradecer, Letícia, porque eu acho que a sua escolha foi muito sábia, a sua fala foi muito sensível, num dia super delicado, super bonito, né, Dia dos Namorados, com todas as dificuldades, né, que todos nós estamos vivendo, sejam os que namoram, os que moram junto, mas muitos de nós se relacionam, mas não moram na mesma casa, portanto, nós estamos obrigados a um isolamento afetivo amoroso muito significativo. Então, achei muito bacana você trazer uma fala tão sensível, tão tocante, num dia também tão sensível. E queria te agradecer, porque na minha fala eu toquei no ponto da angústia. Eu acho que você traz uma resposta muito bonita a parte do filme para essa angústia, né, de como lidar com ela. Então, você oferece caminhos muito bacana. Obrigado. Foi bacana demais. Imagina, que é isso, Sérgio. Eu que agradeço.
Letícia, aí eu ia te perguntar sobre a sua visão pessoal do mundo. O que que a Letícia, como que você está vendo o mundo? Porque eu ando meio desanimado, eu não estou achando que a quarentena vai ser útil para muita gente. Eu fico meio desanimado, eu sempre fui muito otimista, mas eu estou achando que tem pessoas que estão desperdiçando muito a oportunidade, que é como eu estou vendo isso tudo, uma oportunidade. E estou vendo que tem gente, vai desde o descumprimento das recomendações, até mesmo não ocupar o tempo com coisas produtivas e tal. Aí é a sua opinião pessoal, que pode envolver você ser psicólogo ou não, e que caminhos que você encontra, outra pergunta pessoal, para lidar com os momentos de dificuldade, de angústia. E aí eu sei de algumas coisas que você recorre. Estar perto da família, lives, exercício físico, bebida. É isso mesmo? Tem mais alguma coisa? Isso ajuda? O que você tem para falar disso aí para a gente? Caraca, o gestor coloca a gente numa situação complicada, né, gente? Olha, bebida, pinga, eita! Bruno, a minha opinião pessoal sobre esse momento, vou ser bem sincera com você. Eu passei por muitas fases nessa quarentena, desde assim, estava muito doida, muito surtada, muito preocupada, não saía de casa, não ia na varanda da minha casa, assim, de pânico, pânico mesmo, até momentos de ficar deitada na cama, prostrada, não quero fazer nada, não quero conversar com ninguém, vamos treinar, meu personal apareceu e falou, não, hoje eu não vou, desmarquei terapia, porque assim, cara, não tem nada que pode me ajudar, não tem nada que eu possa fazer, e me entreguei. Até que, não sei, eu fui passando devagar por essas fases e eu resolvi que eu ia viver o que dava para ser vivido. Vamos viver e vamos ser felizes com o que a gente tem. E foi muito bom ter feito isso. E o fato de eu ter saído de Viçosa e vindo para o sítio me fez muito bem. O Sérgio vai fechar comigo nisso daí, porque ele também fez essa mudança e realmente como você ganha em qualidade de vida, você ter grama. É uma coisa assim, fantástica. Meu Deus, como é bom você ter grama, como é bom você abrir a porta e você ver sol e você ver árvore. É uma coisa de louco. E eu tenho visto as pessoas que, assim, elas estão oscilando ainda um pouco nisso. Tem pessoas que elas já estão melhores agora com o passar do tempo. Tem pessoas que ainda estão num sofrimento muito grande, estão ainda fazendo esse movimento de tentar se organizar. Mas, para mim, esse momento, ele trouxe, assim, um outro jeito de eu olhar tudo. Desde o trabalho até eu enquanto pessoa. Né? Foi desafiador vir dar aula no modelo remoto. Eu não tinha... meus 2 computadores já pifaram, eu tive que comprar outro computador, eu tive que aprender a fazer live, tive que aprender a falar com o celular, que era um trem que assim, meu Deus, como que a gente fala com o celular, gente? Mas que mostra como que a gente tem potencial para se reorganizar diante das dificuldades. E que a gente precisa levar isso em consideração. No primeiro momento é um turbilhão, porque você não está acostumado com aquilo, né? Como se você tivesse que apagar todo um jeito de fazer as coisas, todo um jeito de viver a vida, e você tem que reescrever tudo de novo. É você voltar a ser criança. Você tem que aprender a fazer as coisas de novo dentro de uma outra realidade. Mas é possível? É desafiador? Sim. E é igual a vida da gente normal. Tem dia que você tá joia, tem dia que você tá bacana, tem dia que você quer chutar o balde. E eu tenho sido muito parcimoniosa comigo nesse sentido, sabe? O dia que eu tô bem, bora. O dia que eu não tô legal, vamos entender o que não está acontecendo e vamos respeitar esse processo também, né? Mas eu estou muito otimista, Bruno, na verdade, assim, com o isolamento, com a pandemia. Eu acredito que, igual a Rafa falou, né? Se cada um olhar para si e buscar ser uma pessoa melhor, a gente tem muita possibilidade de que o mundo saia disso de uma outra forma, de um jeito melhor, né? E aí cada um tem que estar muito consciente mesmo da sua parte,
do que pode estar fazendo para melhorar, né, a si e as relações que tem em volta, né? Mas eu espero muito mesmo que a gente volte logo para a sala de aula, para a minha sala de atendimento. Sinto muita falta, né? Mas eu acho que dá realmente para a gente tirar essa possibilidade de como a gente consegue se adaptar, sabe, ao mundo, à vida. A gente tem potência para isso, a gente consegue. Se a gente quiser muito, muito, muito. Ô, Letícia, eu só tenho a agradecer, desejar um bom Dia dos Namorados para todo mundo. Quem não tem namorado, que não fique preso a isso, porque isso é muito representativo. Eu não acho que isso seja realmente uma coisa para se sofrer. Eu até falei ontem na live que, antes de mais nada, é preciso amar a si mesmo e gostar de estar comigo mesmo, para que eu goste de ter um outro ou uma outra comigo. Então, Dia dos Namorados à parte, eu desejo um bom final de semana para todo mundo e agradeço muito aí a você. Você pode deixar seu beijo final aí, então, para todo mundo. Eu que agradeço. Gente, obrigada. Espero que vocês tenham gostado, né? Que a gente possa ter trocado aí mais uma ideia um pouquinho dentro da psicologia, dentro de outras questões mesmo do humano, né? E vamos que vamos. Fiquem todos bem. Hoje é Dia dos Namorados, mas tem aula mais tarde, tá? É culpa do gestor, já que está presente, né? E é isso, gente. Obrigada. Agradeço o carinho, a oportunidade sempre que vocês me dão aí de trazer um pouquinho da minha fala. E é nóis, tá? Um beijo. Olha o chat lá, tá, Letícia? Olha o chat lá, que tem cheio de mensagens carinhosas para você lá. Tô vendo aqui. Abraços, obrigada. Foi ótimo, incrível. Obrigada, gente. Vocês são lindos, adoro. Um beijo, viu? Obrigada. Beijo. Bom final de semana. Tchau, gente. Tchau. Tchau.